E aí, Thomas, do Mário, tanto o pessoal dos nonos anos como o pessoal das oitavas, as oitavas EJA e da sétima série, que a gente está trabalhando todo mundo junto aí nessa parte que fala de evolução. Hoje a gente vai estudar o finalzinho, certo? Da apostilha sobre evolução 2, né? Então, lembrando, a gente tem a evolução um, a apostila evolução um, e a apostila evolução 2, sendo que a evolução 2 tem duas partes, primeira parte e segunda parte. Hoje a gente vai fazer a segunda parte da evolução 2. Então, essas três apostilhas, ou se você preferir duas, né? Se você juntar a segunda parte e a primeira parte da evolução 2 em uma só, então são duas, né? Só que essa segunda apostila, a evolução 2, ela é bem maior, por isso que eu dividi para 2 semanas, certo? Então é esse o conteúdo que vai cair na prova da semana que vem. Então, repito, vai cair o conteúdo da apostila evolução um, certo? E o conteúdo da apostila evolução 2 em sua primeira parte e sua segunda parte. Então vamos lá. Então, começando aqui pelo primeiro parágrafo, né? Novas espécies são formadas. A gente já vem falando já disso já há alguns capítulos, né? Alguns parágrafos atrás, aí, há pelo menos 2 semanas atrás, a gente vem falando essa questão das novas espécies que são formadas. Então, veja só, eu tenho que fazer a leitura aqui, porque se você não conhece, como eu estava falando ontem, tem o podcast do Consciência, certo? Que passa na Rádio Trindade. Então, o formato ideal para o podcast é que eu faça a leitura e explique o parágrafo, né? Que é para poder o aluno que for acompanhar o podcast, ele se sentir mais confortável, no caso, com a apostila como uma ferramenta. Dessa forma, a gente junta uma coisa com a outra. A gente junta as aulas que a gente dá aqui, né? O YouTube, junta o YouTube, junta também a apostila, o material impresso, certo? E junta o áudio, tudo numa coisa só, né? Então veja só, novas espécies são formadas. Isso de acordo com Darwin, né? A evolução dos seres vivos ocorre por meio da seleção natural realizada pelo ambiente onde as populações vivem. Então, aqui tem duas coisas interessantes. Veja só, a seleção natural. Quem é que faz a seleção? É o ambiente onde essas populações vivem, né? Onde os indivíduos com características favoráveis à sobrevivência, que são aquelas características vantajosas, no meio em que eles habitam, eles tiveram, consequentemente, maiores chances de gerar os descendentes. Então, à medida que ele tem uma característica que é uma vantagem, certo? Que é uma característica vantajosa, ele vai poder viver mais, porque ele vai poder, né? Isso já é revisão, veja, ele vai poder ir atrás do alimento melhor, ele vai poder fugir melhor do predador e vai poder reproduzir melhor, certo? Então ele vai viver mais tempo, certo? Por conta dessas duas primeiras situações que eu falei, fugir do predador e conseguir melhor o alimento, e aí ele vai reproduzir mais, certo? E essa característica vai sendo passada. Olha, caso essas características adaptativas possam ser transmitidas hereditariamente, elas serão passadas para a geração seguinte. E aqui é uma coisa interessante porque é o seguinte, essas características elas serão passadas se elas forem hereditárias, se elas tiverem editadas e escritas no DNA das espécies, né? Em algum momento eu falei que caso ocorra um acidente, você fura um olho, você perca um braço, isso não é uma característica genética. Portanto, essa característica ela não vai passar para a geração que vem, certo? As características que são passadas são as características que são hereditárias, aquelas que estão escritas no DNA. Então, se esse processo de transferência dessas características, se ele durar, se ele perdurar, né, e continuar sequenciadamente de geração em geração essas características passando, a gente vai ter a formação de uma nova espécie vai surgir. Então é interessante agora a gente fazer aqui o link da palavra espécie, certo? Com o que a gente vai estudar no próximo parágrafo, que é especiação. Que especiação não quer dizer especialidade, é derivado da palavra espécie. Espécie, no caso, espécie viva, né? Espécie ser vivo, né? Então, dessa forma, as populações de seres vivos hoje, elas são resultado dessas transformações ao longo de gerações, certo? Elas vão se acumulando e aí a gente vai ver aqui alguns exemplos de como isso acontece. Isso a gente sabe pela análise dos fósseis, né? Pode-se dizer que as espécies atuais elas evoluíram de outras que viveram antes, né? Ou seja, espécies ancestrais. Então essas espécies de antes, certo? Elas eram as espécies ancestrais. E agora eu vou introduzir aqui duas coisas, ó, duas ideias que são importantes lá para as aulas de biologia, certo? Do ensino médio. E
e também se você for estudar filogenética. Esses ancestrais, eles podem ser ancestrais recentes ou podem ser ancestrais antigos. No lugar de antigo, eu posso usar também remoto, ancestrais remotos, certo? Os ancestrais recentes e os ancestrais remotos, ok? É interessante a gente observar que a gente tem os mais recentes, certo? E tem aqueles mais antigos. Por exemplo, a gente e a onça não tem muita coisa parecida, né? Mas nós e a onça, nós somos mamíferos. Então, nós não temos um ancestral recente que justifique nossas características e semelhanças. O que nós temos é um ancestral antigo, certo? Veja, próximo parágrafo aqui a gente vai fazer o link com aquele termo de antes ali que eu chamei a atenção, que é a espécie, né? Veja, especiação, é bom tomar cuidado com isso, porque às vezes até o professor esquece que especiação, ela não tem a ver com especialidade, ou especiarias, ou nada disso. Especiação ela tem a ver com espécie, espécie animal. E o que é especiação? Nada mais é do que a formação de uma espécie, certo? Veja, especiação é o processo, deixa eu pegar aqui o lapisinho, é o processo pelo qual são formadas as novas espécies. Imagine que existe uma população de uma determinada espécie de aranha. Vamos aqui para o primeiro exemplo, certo? Então, suponha que vai ocorrer um evento que separa essa população em dois grupos, certo? O que seria esse evento? Um terremoto, um desastre natural, caiu um meteoro, um cometa, a Lua se chocou com a Terra e aí abriu no meio e separou aquela espécie de aranha em dois grupos, um grupo de um lado e outro grupo do outro, certo? Então, aqui no texto ele vai falar o seguinte: a passagem de um rio pelo meio de uma área onde viviam, né, ou um terremoto na região. Aí, ao longo do tempo, as aranhas elas poderão ir acumulando diferenças entre si. Veja que surgiram dois grupos de aranhas. Aqui na imagem, lá na apostila, né, você vai perceber que existe um círculo, certo? Onde nesse círculo estão contidas as aranhas, certo? Veja, e aí depois tem uma outra aqui, uma minhoquinha passando aqui no meio, separando esse ciclo em dois. E aí esse ciclo vira dois. Esse ciclo aqui, essa área onde as aranhas estão contidas, você tem que entender como se fosse o espaço geográfico onde essa espécie da esquerda vivia. E que aí, de repente, esse espaço geográfico foi dividido no meio e formou dois espaços geográficos diferentes. Vamos supor que seja um rio ali no meio. Um rio ou um oceano, porque eu acredito que uma aranha pode atravessar o rio, né, se ele não for muito turbulento, né? Mas então, vamos lá, vamos considerar que elas estão divididas de alguma forma. Então, o que é que vai acontecer? As aranhas de um grupo, certo? E do outro grupo, que estão separadas, elas vão acumulando essas diferenças, certo? Essas características que vão sendo passadas de geração em geração de forma separada. Uma acumula de um jeito e a outra, outro grupo de aranha acumula de outro jeito. Por quê? Porque é evidente que um ambiente é de um jeito e o outro ambiente é do outro jeito. Vamos supor que um ambiente tenha mais acesso a alimento e o outro ambiente tenha menos acesso a alimento. Então, uma parte das aranhas ficou com o lado filé, certo? Da ilha. E a outra parte das aranhas ficou com o lado ruim da ilha, certo? Nesse caso, os dois ambientes formados, que foram separados pelo terremoto, né, pelo rio, eles vão exercer pressões diferenciadas nos dois grupos de aranha. Professor, que pressão são essas? Eles vão pressionar esses dois grupos de aranhas de maneiras diferentes. É pressão mesmo, assim, é de botar pressão mesmo. Meu irmão, vamos lá, você tem que desenrolar aí, tem que conseguir a comida para os seus filhotes, né? Vai se virar, negão, se vira aí, caia no mundo e vai procurar comida por menino, entendeu? É esse tipo de pressão que eu estou falando. Vai, rapaz, corre, anda que o bicho vem aí atrás, ele vai te pegar, certo? Então, de um lado você tem essas pressões de um jeito e do outro lado, com as outras aranhas, você vai ter essa pressão de outro. Vamos supor, só para fins de entender, de melhor entendimento, de que um lado a vida é mais fácil e do outro lado a vida é mais difícil. Isso é bem a nossa cara, certo? Então, esses dois grupos de aranhas, eles vão sofrer pressões diferentes, certo? Nesses dois ambientes e vão desenvolver características diferentes, certo? E aí vai passando a geração e essas diferenças vão sendo acumuladas. Olha, as diferenças acumuladas podem ser tantas que, se houver um evento futuro que proporcione novamente a união dos conjuntos de aranhas, né, os indivíduos de cada população podem não ser mais capazes de reproduzir e gerar descendentes férteis.
Desse modo, pode-se afirmar que ocorreu a formação de duas novas espécies diferentes da original. Isto é, ocorreu o que? Aquilo que a gente está chamando de especiação. Formaram-se duas espécies diferentes de aranha. Ainda não me interrompam, porque a gente vai voltar aqui para o quadrinho anterior, só para mostrar aqui o seguinte, olha, que em uma dessas bolinhas que foi separada no final da linha aqui cronológica, né, a gente tem uma espécie de aranha, e na outra bolinha a gente tem a segunda espécie de aranha que foram formadas por conta dessa separação desse ambiente, né? Certo? Isso aí. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção aqui é o seguinte: talvez você ainda não se dê conta de que existe implicitamente nessa explicação o conceito de espécie. Vocês já chegaram a se perguntar o que é que define uma espécie? Então, veja só, eu vou dizer isso de uma forma bem didática. Dois animais, eles são da mesma espécie quando eles conseguem reproduzir, gerar filhotes, gerar uma prole, certo? Então, eu e a minha esposa temos 2 filhos. Isso é porque nós dois somos da mesma espécie, da espécie Homo sapiens sapiens, né? O Homo do gênero Homo que sabe, né? Não qualquer Homo, né? Outro qualquer aí. Não, a gente é o Homo, mas aquele que sabe, que tem consciência da sua existência, certo? Então, dois animais são da mesma espécie quando eles conseguem reproduzir. Exemplo disso, professor, o jumento e a égua, ou o cavalo e a jumenta. São muito parecidos, né? Eles são parecidos porque têm um ancestral comum, entendeu? Recente, né? Por isso que eles são parecidos, mas são duas espécies diferentes. Por que, professor, eles são duas espécies diferentes se eles são tão parecidos? Porque quando eles têm um filhote, certo? Esse filhote deles é estéril. No caso, que é o burro, né? O burro ou a mula. E aí eu vou reformular aquilo que eu falei antes, certo? Se duas espécies são muito parecidas, como o jumento e a égua, certo? Eles podem até reproduzir, eles podem ter um filhote, mas esse filhote ele vai ser estéril, certo? No caso, a mula ou o burro, que a gente chama popularmente de burro, que é aquele maior do que o jumento que tem as orelhas grandes, ele não pode reproduzir, certo? Então, esse animal ele não se configura como uma espécie, certo? Quem são espécies são os pais dele. O jumento faz parte de uma espécie jumento, porque pode reproduzir, tanto que teve ele, né? E a égua é uma outra espécie, né? Espécie equina, sei lá como é que chama, lá com epíteto de homo e de gênero e espécie, né? Então, essa égua faz parte de uma espécie e esse jumento também configura uma espécie, mas o filho deles dois não, certo? Então, se o burro ele não consegue reproduzir, então logo ele não é uma espécie, certo? Então, o que ele está dizendo aqui nesse parágrafo que a gente leu, essas diferenças elas, entre os dois grupos de aranhas pode ser tão grande que se por acaso os dois grupos se juntarem, eles não vão conseguir mais reproduzir. Ou se eles reproduzirem, vão formar um híbrido estéril, como o burro. Pronto, agora a gente para e aí vocês podem dizer se entendeu ou não. Que agora a gente vai para o exemplo das borboletas. E aí, gente? Professor, Diga. se um animal não reproduz, ele não é uma espécie? Eu comecei falando isso, mas aí tem a situação em que duas espécies, mesmo que sejam duas espécies, elas são muito semelhantes, entendeu? Que é o caso do jumento e da égua, entendeu? Então, o jumento e a égua são espécies diferentes. Então, o jumento é uma espécie e a égua é de uma espécie, né? Só que o filho deles dois não. Por que não, professor? Porque o burro, ele não consegue reproduzir. Certo? O burro com a burra não reproduz. Eles não vão reproduzir, eles não vão ter filhotes. Então, nesse caso, ele não é espécie. Não é a mesma coisa de você dizer assim, fulano é estéril, portanto, ele não é uma espécie. Não, ele é estéril de uma forma como se ele tivesse perdido o braço. Entendeu? Tantas mulheres que fizeram cirurgia, por exemplo, eu sou estéril, certo? Eu sou estéril porque eu fiz vasectomia, mas eu sou da espécie Homo sapiens. Certo? Eu não sou um híbrido, filho do macaco com a minha mãe, certo? Isso seria
uma coisa extremamente estranha, né? Eu não sou um híbrido, eu sou uma espécie, mas veja, o fato de eu não ser mais produtivo sexualmente, de eu não poder reproduzir, é porque foi cortado os canais deferentes, certo? Em meu aparelho reprodutor, entendeu? Então, o fato de uma espécie, de um determinado indivíduo não poder reproduzir, não quer dizer que ele não seja uma espécie. Ele faz parte de uma espécie. Agora, no caso do burro, ele é uma mistura dos dois. Ele é uma mistura entre a espécie do jumento e a espécie da égua, entendeu? Então, aí não se configura uma espécie. Ele em si, ele não é uma espécie, entendeu? Por quê? Porque ele não pode reproduzir. Quando eu digo assim que espécie é só aquela que pode reproduzir, eu não estou me referindo ao jumento e à égua. Eu estou me referindo ao filho dos dois, certo? Ao híbrido que é o burro. Eu não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Se você quiser esclarecer melhor, fica melhor ainda. Não, tá bom. Segundo exemplo aqui é da especiação a historinha das borboletas. Veja, lá em cima a gente falou sobre a questão das aranhas, né? Que a divisão do ambiente geográfico das aranhas, vamos supor, da ilha que elas moravam, acabou por especiação formando duas outras espécies. Aí você pode perguntar assim, professor, mas essas duas outras espécies, a espécie de aranha de um lado da ilha e a espécie de aranha do outro lado da ilha, elas podem continuar acumulando mais transformações e irem modificando? Sim, pode. É isso que está falando aqui. Veja, as espécies também podem sofrer modificações ao longo do tempo, sem precisar serem separadas, certo? Veja na imagem da borboleta, que está lá na apostila, você que está escutando Consciência, a primeira borboleta que tem à esquerda, certo? Vamos tentar imaginar se você está escutando o Consciência sem ter acesso à apostila, é a borboleta ancestral. Então temos uma borboleta ancestral comum. Comum a quem, professor? Comum a essas outras da direita, certo? Veja, um evento separou um grupo de indivíduos, separou também as borboletas em dois grupos, né? Gerando duas espécies diferentes, certo? E agora, dentro dessa separação, logo de imediato, a gente tem aqui na nossa apostila duas espécies. Aqui eu tenho uma espécie de borboleta e outra espécie de borboleta. Veja, a espécie de borboleta de cima, ela tem as manchas mais escuras nas asas de baixo. E a espécie de baixo tem as manchas escuras na asa de cima. Certo? Especializaram-se duas diferentes espécies aqui de borboletas, né? Mas essas espécies de borboletas, elas continuaram cada uma em seu ramo aqui, né? Em sua linha cronológica, né? Em sua linha evolutiva, elas continuaram se modificando. E aí de uma forma que a espécie que você tinha antes, em cada um desses ramos, ela não é mais a espécie atual, certo? Então geram-se duas espécies diferentes a partir de uma, sem precisar ter sido separadas, certo? Deixa eu ver se eu consegui explicar esse negócio. Elas vão sofrer modificações dentro de cada uma dessas linhas evolutivas, né? No caso da borboleta da esquerda, dizemos então que as borboletas da direita têm um ancestral comum, né? Que é aquela da esquerda. Essa parte do texto aqui foi o que coloquei. Dessa forma, as espécies foram evoluindo e criando uma grande diversidade de seres vivos. De que forma, professor, você está falando? Dessas formas que eu falei aqui anteriormente, certo? É dessa maneira, acumulando essas características, né? Essas características vantajosas, essas mudanças vão se acumulando, passando hereditariamente, de geração em geração, e você não vai conseguir perceber, no caso, uma diferença de uma geração para outra, certo? Você só vai conseguir perceber diferença se você pegar um indivíduo da mesma espécie de uma era muito remota, tipo um fóssil, né? De uma era muito remota, para você comparar com essa mesma espécie hoje, né? É o caso dos hominídeos, né? Os hominídeos, que são os nossos ancestrais, né? Você encontra semelhanças entre os ossos dos Homo sapiens atuais, né? E aí você pode dizer que de lá para cá houve essa especiação, né? Aí formando uma nova espécie que foi o Homo sapiens. Agora, se você pegar da geração do meu bisavô para a geração dos meus bisnetos, vocês não vão perceber diferença nenhuma, entendeu? Então isso ocorre assim durante tempos muito longos, entendeu? É que vai ocorrer. Então, conforme eu expliquei no exemplo das aranhas e das borboletas, a gente tem o seguinte, tanto nas aranhas como nas borboletas ocorreu uma separação,
do grupo de aranha e do grupo de borboleta, essa separação gerou duas novas espécies, tanto no caso das aranhas como no caso das borboletas. Só que essas duas novas espécies formadas, tanto no caso da aranha quanto no caso das borboletas, elas continuaram evoluindo e aí com o passar de várias e várias gerações, outras espécies foram surgindo. A especiação ela continua, mesmo sem precisar desses acidentes geológicos. Uma coisa interessante é que o Darwin, quando fez as pesquisas dele, ele procurou uma ilha isolada, certo? Ele também fez viajou de navio tal, e tem inclusive um filme que fala sobre o Darwin, mostrando essa fase dele, onde ele faz essas viagens para ilhas isoladas e colhe espécies animais, né? E aí ele percebe diferenças entre essas espécies isoladas ali da ilha e as espécies do continente, entendeu? Então, quando se trata disso, você tem que pensar nessas pressões do ambiente como uma busca pelo alimento, se ela é fácil ou se ela é difícil. A fuga do predador, se ela é mais fácil ou se ela é mais difícil. Então, só a fuga do predador já mata de vez a charada da seleção natural. Quer dizer, essa fuga ela é mais fácil se você estiver mais bem alimentado. Se você não tiver nenhum defeito anatômico, nenhuma lesão na pata, entendeu? Se você não tiver uma coxa meio manca. Então, se você tiver uma coxa meio manca, vai ser difícil você fugir do predador, entendeu? Então, no caso, o predador faz o quê? Ele pega aquele que está mais fácil de pegar, aquele que está com fome. Aquele que está com fome, aquele que tem uma lesão, entendeu? É quem o predador vai pegar. Então, a gente termina aqui essa parte da especiação, e se não tiver nenhuma outra pergunta, a gente vai para as semelhanças. Pode falar, Sabrina. Um animal que nasce sem uma vantagem, ele pode conseguir a vantagem ao longo do tempo com a pressão ambiental? Veja bem o que você está dizendo. Essas características a que a gente se refere, elas são transferidas hereditariamente, não é? Então, é de uma geração para outra. Aí você está dizendo, se ele nasceu sem essa característica, será que ele vai adquirir? Sabe com que isso parece? E aí eu vou perguntar a você, com que isso parece? Parece com a teoria de Lamarck, das transformações dirigidas. Que aí o bichinho nasceu, ele não tem essa característica, certo? Mas aí surge uma dificuldade no ambiente que não tinha antes, né? E aí ele vai precisar desenvolver aquela característica como para atender aquela necessidade, entendeu? Então é transformação dirigida, aí isso não se justifica, isso não tem fundamento para isso. A seleção natural ela trata quando é de uma geração para outra, entendeu? Essa característica ela vai ser transferida de uma geração para outra, e de geração em geração. Ele pode até, por exemplo, eu posso perfeitamente, enquanto ser social, porque o homem é um ser social, desenvolver uma habilidade, certo? Desenvolver uma habilidade no decorrer da minha vida para atender uma necessidade. Mas, Sabrina, esta habilidade que eu estou desenvolvendo, ela não vai ser escrita no meu DNA. Portanto, ela não será passada hereditariamente, né? Então, não, Sabrina. Ele pode desenvolver uma característica social, uma habilidade social, mas isso não vai ser incorporado no DNA dele, entendeu? Isso parece mais com... Obrigada. Isso parece mais com as transformações dirigidas do Lamarck, entendeu? Semelhanças e diferenças. Pelo estudo dos fósseis, pesquisadores podem ter uma ideia de como eram as espécies ancestrais que habitaram o planeta, certo? Apesar de serem diferentes, muitos desses fósseis apresentam semelhança com os seres vivos, né? Os seres vivos atuais. E aí o Darwin já tinha observado, certo? Pode evidenciar uma relação de parentesco entre as espécies atuais e as espécies que estão extintas, que é o caso das ossadas e dos hominídeos, Homos, Australopithecus, entendeu? Aí tem lá aqueles carinha lá que parecia mais com macaco do que com gente, né? Então, somos espécies aparentadas. Então, a gente está falando de semelhanças. Nesse caso, essas espécies têm um ancestral recente comum, certo? Então, vamos passar ao seguinte aqui. Todas as espécies de seres vivos apresentam um ancestral comum. Está aqui aquilo que eu havia falado, ó, que pode ser recente ou pode ser remoto. O remoto é um ancestral mais antigo, né? O recente é um ancestral mais de agora. A gente vai pegar aqui dois exemplos, ó. O que significa que elas têm entre si um grau de parentesco maior ou menor. O grau de parentesco é maior entre as espécies
certo? Quando elas têm um ancestral recente. E é menor quando elas têm um ancestral remoto, mais antigo. Então, se a gente observar aqui 3 bichos, veja, isso aqui está lá no texto do livro de vocês, do livro do 9º ano, certo? Com outros animais. Eu adaptei aqui para a nossa realidade, certo? Ó, o cavalo, o jumento, o gato e a onça pintada, certo? São animais que a gente conhece muito bem, né? Vamos passar aqui para a próxima pagininha. Onde é que a gente está? Está aqui. Aqui. Então, podemos notar que existem semelhanças entre a onça e o gato, certo? Essas semelhanças são maiores entre o gato e a onça do que entre eles e o cavalo ou a zebra, né? Aí podemos supor, portanto, que o gato e a onça são espécies com maior grau de parentesco entre si. Então vocês vão concordar comigo que um gato e uma onça parecem mais entre si do que eles e o cavalo, né? Ou a zebra, certo? Então, porque o gato e a onça têm um ancestral comum, que é muito recente, entendeu? Já o gato e o cavalo têm também algumas semelhanças, o fato de eles serem mamíferos, certo? Mas eles têm um ancestral mais remoto, certo? Então, o fato de eles serem mamíferos é porque eles têm um ancestral muito remoto, muito antigo. E o fato deles serem diferentes é porque eles não têm um ancestral comum recente, né? Mas o gato e a onça têm um ancestral comum recente, assim como o cavalo e a zebra também têm um ancestral comum recente, certo? Mas, dizendo isso, que que o gato e a onça são muito diferentes do cavalo e a zebra, mas eles são muito parecidos entre si, né? Mas eles 4 são mamíferos, que eu tinha falado antes, né? Então eles têm um ancestral comum remoto mais antigo que o ancestral comum entre o gato e a onça. Acabou que eu li aqui a mesma coisa que eu já tinha explicado antes, né? Mas nem toda semelhança indica parentesco. Aqui a gente vai pegar 2 exemplos. O primeiro exemplo é o do morcego e das aves. Veja, os ancestrais dos dois são bastante distantes e não justificam o fato dos dois terem asas. A asa do morcego não é uma herança do ancestral comum com as aves, quer dizer, ancestral comum recente com as aves, né? Ela surgiu independente. Tanto a asa das aves como a asa dos morcegos, elas surgiram de forma independente, certo? O que a gente pode observar é o seguinte, que as aves e o morcego têm sim um ancestral comum recente, mas a característica que foi passada desse ancestral comum recente não é o fato de ter asa, mas sim o fato de ter 4 membros. Se você observar, o morcego, contando com as asas, tem 4 membros. Tem 2 pés e 2 asas, certo? E os pássaros também. Tem 2 pezinhos e 2 asas. Então, o ancestral comum mais recente dos dois não consegue justificar as asas, mas ele consegue justificar o fato de eles terem 4 membros. Vocês percebem isso? Então, nem toda semelhança é indicativo de parentesco. Ao mesmo tempo que morcego e as aves têm asas, que é uma semelhança, né? Eles são muito diferentes, certo? São muito diferentes e vocês vão concordar comigo, né? Então, o que ocorre é que as pressões do ambiente fizeram com que as aves e os morcegos desenvolvessem os membros superiores como asas, talvez até para fugir melhor dos predadores. Então, agora a gente vai saber, professor, é possível que animais tão diferentes sejam também parecidos em algumas características, terem, por exemplo, asas, né? Vamos pegar lá embaixo também o exemplo do tubarão e da baleia, do tubarão e do golfinho, que um é peixe e o outro é mamífero, né? Mas, no entanto, tem características muito parecidas. Por quê, professor? Mais uma vez, a questão é o ambiente, certo? Então, a questão do morcego e das aves não está muito clara. Ela não fica muito clara para vocês, mas ela vai ficar na questão do peixe, do tubarão e do golfinho, certo? Do golfinho e do tubarão, ou da baleia e o tubarão, certo? O que acontece é o seguinte, é que esses animais, o morcego e o pássaro, para fugir do predador, certo? Eles tiveram que desenvolver uma solução. E aí, o que aconteceu? Acabaram desenvolvendo a característica de ter os membros superiores como asas, certo? Agora, segundo exemplo aqui, vocês podem, eu vou abrir para perguntar no final dos 3 exemplos, viu? O gebrio, um rato encontrado no deserto do Saara, e o rato rabo de facho, que é daqui da caatinga brasileira,
eles são muito semelhantes, porém eles não são parente próximo. Aí você vai dizer, professor, mas eles não são ratos? Sim, mas no universo evolutivo dos ratos, eles não são parentes próximos. Repare que um é do Saara e o outro é da Caatinga. É muito longe, né? Tem um oceano entre eles, certo? E aí, talvez, lá na época da Pangeia, quando estava tudo junto, tinha um animalzinho que é o ancestral remoto, um ancestral mais remoto do rato rabo de facho e do gerbil, lá do Saara, certo? Agora, o que acontece? Que a Caatinga brasileira e o Saara, os dois são ambientes com características de deserto, né? Aí, por meio de pesquisas, a gente sabe que essas duas espécies de ratos, elas evoluíram de modo independente, né? Isto é, cada uma delas, em seu ambiente, sofreu modificações a partir de um ancestral diferente, certo? Então, eles têm um ancestral comum, mas, mais uma vez, esse ancestral comum ele não é recente, é um ancestral comum remoto, certo? Aí vamos aqui para o que é que eles têm de parecido. O gerbil e o rabo de facho apresentam pernas posteriores grandes, que são boas para pular, pelagem amarrosada, que facilita a camuflagem no ambiente, certo? Que mais? Audição muito desenvolvida, o que facilita a vida em ambientes abertos, por quê? Porque aí ele vai ficar exposto a predadores, porque a Caatinga brasileira e o Saara são ambientes abertos, não tem folhas, não tem árvores, certo? No máximo uma maloquinha para eles entrar, então tem que ter uma audição muito boa. Eles desenvolveram, um no Saara e outro na Caatinga, essa audição. Eles têm tufos de pelo na ponta da cauda, que auxiliam eles no equilíbrio durante os pulos e possibilitam que saltem em ricochete, certo? Eu não sei bem o que é saltar em ricochete, mas enfim, essa parte que ele fala que ajuda no equilíbrio durante os pulos, né? Tudo bem. Então, aí depois você pode estar pesquisando esse rato chamado gerbil e o rabo de facho para ver que existem essas semelhanças, né? E a gente pode também aqui apontar semelhanças, por exemplo, entre baleias e os tubarões. Aí essa sim dá para a gente explicar melhor, dá para vocês perceberem melhor que é a questão do ambiente, que é um ambiente aquático, né? Então todos têm nadadeiras, eles têm um formato cônico, né? Eles têm um formato como se fosse de torpedo, né? E assim, só que um é um mamífero e o outro é um peixe. Ora, a baleia é um mamífero, certo? Ela não respira dentro d'água, ela tem que subir para respirar. E o tubarão é um peixe, ele tem guerras, ele consegue respirar, mas o formato anatômico dos dois é bastante parecido, certo? Por quê, professor? Porque eles vivem num ambiente aquático, né? Como é que a gente explica tantas semelhanças então, certo? Porque eles vivem em ambientes semelhantes e esses ambientes eles têm pressões que são equivalentes, né? O rato da Caatinga e o rato da Saara vivem no deserto, certo? E a briga para conseguir alimento é mais ou menos a mesma de um e do outro, né? O tubarão e a baleia vivem num ambiente aquático. E, por exemplo, a luta para se locomover dentro daquele ambiente é parecido, é a mesma coisa. Então, o ambiente, a pressão do ambiente é o que vai formatar o animal. E aqui a gente termina esses exemplos aqui de onde as semelhanças não significam que tem um ancestral comum, um ancestral comum recente, certo? Que é o exemplo do morcego e das aves, o exemplo do gerbil e do rabo de facho, que são os ratinhos, e do tubarão e a baleia, certo? Agora vocês podem fazer pergunta, que depois eu vou comentar sobre as atividades aqui. Professor, Pode falar. como é que a baleia vive na água se ela não respira dentro? Isso não seria uma desvantagem? Sim, isso é uma desvantagem, né? Mas aí ela teve que desenvolver. Isso é interessante a sua pergunta. As suas perguntas são sempre muito interessantes. Ela teve que desenvolver uma solução, né? Para isso. Então ela consegue permanecer muito tempo embaixo da água, certo? Assim como o camelo consegue passar muito tempo sem beber água, né? Assim como o cacto do sertão, o mandacaru, consegue passar muito tempo sem ser aguado. Aqui em casa eu tenho dois cactozinhos pequenos que eu agoo uma vez por mês, né? Todas as vezes que sai o pagamento, né? Por exemplo, agora é dia de aguar porque o pagamento já saiu, né? O estado e o município de Pirambu pagaram. Aí eu vou aguar os cactos. Aí eles passaram mal danado quando o município de Pirambu atrasou o salário, né? Porque atrasou o salário, então eu me esqueci de aguar os bichinhos. Eles ficaram amarelos, quase morreram seco.
Então, elas desenvolvem. Aí eu já professor, mas se ela respira oxigênio, por que ela não ficou fora d'água? Talvez ela vivesse fora d'água. Eu não tenho certeza de tudo, entendeu? Mesmo porque a biologia não é a minha área principal. A minha área principal é a química, embora eu seja formado nos dois. Mas veja, ela era de fora, a baleia, certo? Ela era um bicho terrestre. Mas aí, o que acontece? Mais uma vez, o ambiente pressionou de uma forma de que ela encontrou alguma vantagem em estar lá dentro da água, né? Dentro dos oceanos. Né? Então você pode ter certeza que se a baleia respira com pulmões, né? Mas mesmo assim vive embaixo d'água, porque é mais vantajoso para ela. É mais fácil para ela conseguir alimento. Mesmo assim, tem uma coisa interessante. Olha, as baleias orcas, em lugares onde elas caçam, elas dão batinha. Não sei se você sabe o que é batinha. Elas se jogam na areia e saem escorregando. Deixa eu pegar aqui o. Cadê aqui? Eu não sei se você vai conseguir me ver agora. As baleias, as orcas, elas se jogam na areia e saem fazendo assim, entendeu? Para poder pegar a foca. Veja, aí eu lhe pergunto, qual é a baleia orca que vai conseguir melhor pegar a foca na terra fazendo esse movimento? Vai ser a baleia orca que tem alguma coisa parecida com os pés para andar em terra. Quer dizer, são aquelas que têm as nadadeiras maiores e mais fortes. Veja que já é uma característica que já é um exemplo de característica que pode surgir. Você está entendendo, Sabrina? O que eu estou dizendo? A orca, ela corre, assim, ela nada rápido, como se fosse o equivalente a correr, né, dentro da água. Ela nada rápido e se joga na praia e sai fazendo assim que nem uma cobra para poder pegar a foca, certo? É claro que tem alguns indivíduos dentro da espécie orca que vão conseguir fazer isso melhor, certo? Então, se deixar de ter alimento dentro da água, e essa for a única alternativa para essas orcas, o que é que vai acontecer? Alguns indivíduos da espécie orca vão se sair melhor nessa tarefa, certo? E aí essa característica poderá se passar por gerações e gerações, e aí daqui a séculos, milênios, pode ser que a gente tenha baleias com pernas andando na terra. Entendeu? Isso seria interessante. Não é? Pena que a gente não vai conseguir ver isso, Sabrina. A gente não vai conseguir ver nada disso porque isso não acontece em poucas gerações. É isso que eu quero que vocês compreendam, certo? Em poucas gerações não dá para você observar. Você só consegue observar se você pegar Passa fósseis. séculos, né? Séculos é pouco ainda. Acho que é coisa de milênios mesmo, entendeu? É interessante perceber nessa questão da orca, certo? Que a gente falou aqui à tarde durante a aula sobre por que a baleia ela tem pulmão e vive embaixo d'água. Aí, porque o pulmão talvez seja uma evidência de que ela já foi de que ela tem um ancestral, certo? Que foi um animal terrestre, certo? Então é importante a gente entender o seguinte: tanto na situação da baleia ter tido um ancestral terrestre, isso seria outra espécie, né? Como na questão da baleia evoluir de uma forma a começar a andar em terra, a se tornar um ser também terrestre, no mínimo isso, ou totalmente, se não totalmente terrestre, pelo menos as duas coisas, né? Tipo um anfíbio, né? Que anda tanto na água quanto em terra. Seria também outra espécie. Então a espécie que a gente tem hoje é a baleia. Se por acaso a gente teve, porque eu não tive tempo ainda de verificar, mas a gente pode tirar depois essa dúvida. Se a baleia já teve um ancestral que era terrestre, o anfíbio no mínimo, era uma outra espécie, não era a baleia, certo? E se a baleia por acaso vier a se tornar terrestre novamente por causa desse movimento para pegar a foca, né? É interessante você saber que são especiações, né? Onde antes você tinha um terrestre, né? E que aí, como herança desse ancestral terrestre, tem o pulmão, né? E aí depois ela se torna terrestre novamente por falta de alimento, né? Então houve também uma outra especiação, né? Com todas as características da baleia aquática vão se manter, né? Eu só queria deixar
essa correção aqui, porque uma mudança tão grande como de um ser que é terrestre torna-se completamente aquático ou vice-versa, só pode ocorrer por especiação, onde uma espécie ao longo de muito tempo ela pode se tornar outra, entendeu? Para evoluindo. É, então isso ocorre em um tempo muito grande, certo? Muito tempo mesmo. Eu acho que uma espécie não evolui assim em 100 anos, não, porque senão a gente já estava evoluído, porque os nossos bisavós, né, são iguais a gente. Nossos tataravós são muito parecidos com a gente, né? Entendeu? Sim. As atividades para essa semana. Na semana passada, semana 29, a gente não teve atividade, certo? Não teve atividade. Falamos só apenas da primeira parte dessa apostila aqui, certo? Então, nessa semana, que vai ser a partir da segunda aula de cada turma, eu vou fazer um formulário e vou colocar nesse formulário as questões que estão nessa segunda parte e as questões que estão na primeira parte. Pode ser que nem todas elas, certo? Mas vai ter questões da primeira parte, da evolução 2, e da segunda parte, da evolução 2, certo? Então, só lembrando, o que é que vai cair para a prova da semana que vem? Na semana que vem vai cair a apostilha Evolução 1, certo? E a apostilha Evolução 2. Lembrando que a apostilha Evolução 2 tem uma primeira parte e uma segunda parte, que é essa que eu estou terminando agora, certo? Então, no mais, eu vou me despedir agora dos meninos do YouTube e do pessoal do podcast Consciência, certo?